Você sabe usar a função texto no Excel para formatar datas, números de telefone, colocar prefixos e sufixos? Fica nesse vídeo para aprender. Fala galera, meu nome é Kalen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje a gente vai aprender a utilizar a função texto para formatar datas, horas, minutos, colocar prefixos, sufixos, formatar textos aí para formato de moeda, fazer muitas coisas aí com essa função texto, Então, sem mais enrolação, bora para o Excel. Então vamos começar aqui com alguns exemplos básicos, tá, de como utilizar a função texto e aí a gente vai aprofundando, tá? Então eu vou começar aqui escrevendo aqui, ó, igual texto, apertar o Tab. Eu tô com algumas datas aqui, tá? Eu vou deixar esse material todo disponível aqui na descrição. E eu vou selecionar aqui meu campo, data aqui, por exemplo. E aí ele perde, primeiro esse valor, que é o campo aí que você vai utilizar para, como referência, e você vai usar o formato de texto que você quer formatar esse valor, tá? Então eu tô pegando essa data e eu vou formatar aqui, por exemplo, o mesmo formato, tá? Então DD, só que agora eu vou usar o tracinho em vez de uma barra, MM, tracinho, AAAA. Fechar as aspas, fechar os parênteses. Eu troquei aqui, ó, de barra, para tracinho, tá? Outra coisa que eu posso fazer, em vez de ter 4 As aqui, que é o ano, eu só vou deixar 2 As. E aí ele vai me retornar, ó, só o ano com 2 dígitos, Então 1/1 de 22, por exemplo, em vez de 2022. Eu posso fazer, ó, em vez de ser MM, colocar 3 M's aqui e ele vai me retornar aqui, ó, o nome do mês abreviado. Outra coisa que eu posso fazer, ó, vou apagar tudo isso e vou colocar D, D e D, tá? 3 Ds. E ele me retornou aqui o dia da semana abreviado, ou colocar 4 Ds. Ele me retorna aqui o dia da semana completo, ó. Vou até arrastar a fórmula aqui. Ele me retorna aqui o dia da semana completo. O que eu posso fazer, por exemplo, eu vou deixar 3 Ds para retornar o dia da semana abreviado e 3 M's. Então ele está me retornando aqui o dia da semana e o mês. E aí assim, ó, facilmente eu consigo pegar, por exemplo, sábados de janeiro, sábado de março, sábado de abril, por exemplo, tá? E se eu tiver uma tabelona aí com várias datas, eu consigo agrupar, por exemplo, justamente, sei lá, fazer um gráfico, alguma coisa por tipo, agrupando aí pelo dia da semana e o mês, tá? Ou pelo dia da semana e o ano, tá? Se eu quiser, eu vou trazer aqui, ó, AA, tá? E aí eu retorno aqui, ó, o dia da semana e o ano. Então consigo agrupar aqui por todos os sábados de 2022, sábados de 2021, segunda-feira de 2022. Tá? Então é muito fácil aí para você formatar aí a sua data do jeito que você preferir. E até na sequência eu vou mostrar aqui, ó, aqui no formato de datas, tá? São todos os formatos de datas que a gente tem. Então eu posso ter aqui dia com 1 dígito, dia com 2 dígitos, tá? Aqui, ó, é o código da formatação, é o que a gente coloca na fórmula. Aqui é a descrição, tá? Eu vou deixar isso disponível, como eu já falei. Aqui são os resultados, tá? E aqui é um exemplo. Então, com essa data aqui, o que retorna aqui utilizando esse cara aqui, tá, como formatação. Então, aqui eu falei, dia com 1 dígito e dia com 2 dígitos. Então, dia com 2 dígitos, ele retorna aqui o 0 à esquerda, Então, 01, 02, 03, tá? Aí, que dia da semana abreviado e dia da semana por extenso. E aqui a mesma coisa para mês. Mês com 1 dígito, mês com 2 dígitos. Mês abreviado, mês por extenso. A primeira letra, do mês, então janeiro J, dezembro D, por exemplo. Aqui o ano, ele retorna a mesma coisa para um A e para 2 As, ele retorna o ano com 2 dígitos, e a mesma coisa para 3 As ou 4 As, que é o ano com 4 dígitos. 1 A e 3 As, o ano aqui em ímpar aqui, a gente acaba não utilizando muito, porque acaba não fazendo muito sentido, Ano com 2 dígitos, eu geralmente utilizo 2 As. Anos com 4 dígitos, eu utilizo 4 As. Claro que eu posso utilizar aí o 1 e o 3, mas acaba não sendo muito padrão aí, porque pode acabar confundindo um pouquinho. Então esses são todos os tipos de formatos, e como a gente viu aqui, eu consigo brincar com eles, então eu consigo, fazer, sei lá, formatar aqui exatamente do jeito que eu quiser, eu consigo formatar. Então se eu quiser, posso fazer assim, ó. Vamos fazer um teste aqui, ó. Tá aqui, ó. Retorno aqui, ó, dia da semana, o mês e o ano, tá? Então eu consigo fazer muita coisa. Tá? Só tem que tomar cuidado com uma coisa, que é, vamos deletar isso daqui e vamos retornar até, ó, no mesmo formato, só pra gente ver essa comparação aqui, beleza? Que é o seguinte, aqui ele está no formato de data, tá? Formato de data aqui em cima, e aqui
como o nome da função diz, ele acaba retornando sempre no formato de texto. Tá? Com uma função texto, ela retorna no formato de texto. E se eu colocar um filtro nisso daqui, ó, o filtro de data, ele é muito bom para justamente você filtrar datas. Então eu quero filtrar só janeiro, por exemplo. Eu vou retornar aqui e vai ter só janeiro. Quero filtrar janeiro e março, vai voltar aqui janeiro e março. Beleza? Então ele facilita aí na hora de filtrar aqui as datas. Aqui, como está no formato de texto, ele vai retornar todos os dias, tá? Sem exceção aqui, não vai agrupar aí por mês e por ano, que nem ele agrupa quando ele está no formato de data. Então esse é só um ponto de atenção aí para você tomar cuidado. Vamos para um exemplo prático agora, tá? Eu tenho uma tabela aqui com 4 vendedores, tá? Eu até tenho agrupado deles aqui, né? Aqui eu agrupei aí todas as vendas de cada vendedor, tá? Só que aqui ele está separado por mês. Então, as vendas de janeiro, as vendas de fevereiro e as vendas de março. Então, vamos supor que eu queira criar uma coluna aqui com vendedor e o mês, tá? Então, eu vou pegar o nome do vendedor. Para eu colocar aqui alguma coisa, né, em texto, eu sempre preciso colocar aí depois, né, de referenciar aqui uma célula, né? Eu estou referenciando a célula 2, eu vou colocar o e-comercial, aí eu abro aspas e aqui eu consigo escrever um texto, por exemplo. Tá? Então, vamos colocar aqui e, fechar aspas, colocar o e-comercial de novo e colocar o mês. Tá? Na verdade, eu vou trocar esse e aqui que eu coloquei, beleza? Por um tracinho, tá? Só para ficar aqui o nome, tracinho e o mês. Só que vocês podem ver que não retornou um mês, né? Ele retornou um número, né? Por que isso? Porque o Excel, ele trata as datas aqui como um número, né? O Excel começa com a data aí de 1 de 1900 e vai até 31/12 de 9999, tá? E ele trata essas datas como números. Então, quando você vai juntar essa data com texto, ele retorna aí o valor numérico dessa data. Para eu retornar a data do jeito que eu quero, o que eu preciso utilizar? A fórmula texto. Então eu posso usar aqui a fórmula texto, eu vou pegar essa data e eu vou retornar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui no mesmo formato por enquanto. E tá aqui, ó. Retornei aqui o nome da galera, tá no formato aqui de texto. Tá? Mas até vamos melhorar isso daqui, eu não quero retornar aqui o dia, eu sei que está agrupado por mês, então eu quero retornar aqui janeiro, ó, e o ano, né? Então mês abreviado e o ano aqui completo, tá bom? Ou posso até, né, não retornar aqui o ano completo, retornar só 2 dígitos, tá? Então tá aqui, ó, janeiro 22, fevereiro 22 e março 22, beleza? Para o nosso próximo exemplo aqui, vamos aqui para o lado, tá? A ideia é eu fazer quase a mesma coisa aqui, só que agora colocando aqui, usando essa coluna de total de vendas deles, tá? Isso daqui está no formato de moeda, tá? O formato contábil aqui, né? Formato de moeda, tanto que você vê que ele aparece aqui com um símbolo de reais, tá? E eu quero colocar aqui, ó, eu vou referenciar a célula no nome do vendedor e vou colocar aqui, vendeu no total, 2 pontos e comercial, e coloco agora aqui esse valor. E ó, Alexandre vendeu no total 3.011. Tá certo, só que, ele está retornando só um número. Ele não está retornando a formatação. Como que a gente faz para fazer a fórmula aqui concatenando de novo, é o que eu falei, né? A gente está concatenando aqui o valor com o texto, né? Aí o Excel ele acaba ignorando a formatação daquele valor, tá? Ele pega só o valor. Aqui é um valor de 3.011. Tá? Ele só está mostrando dos reais aqui, as casas decimais e tal, o separador de milhar aqui, porque ele está no formato aqui contábil. Tá? Mas a gente consegue fazer isso daqui utilizando a forma texto. Então eu vou colocar aqui a fórmula texto, vou pegar esse valor e o formato agora que eu vou fazer vai ser um pouco diferente. Então primeiro eu vou colocar o nosso prefixo, que é o RS aqui, para representar aqui os reais. Depois eu vou colocar o hashtag aqui, né? O jogo da velha aqui, para falar aí que eu estou falando de qualquer quantidade de números. E agora eu vou colocar o símbolo de o separador de milhares, que vai ser o ponto. Vou colocar aqui mais 2 hashtags aqui. E aí eu vou colocar o separador de decimal, né? Que separa aí casas decimais, que vai ser a vírgula. Eu só quero 2 casas decimais. Então eu vou colocar 00. Vou fechar as aspas, vou fechar os parênteses. E tá aqui, ó. Eu retornei aqui, ó, justamente aqui o que eu queria. Beleza? E aí vamos voltar agora, retornar a nossa fórmula e entender um pouquinho. Vamos supor que eu tire aqui, ó, o vírgula 00. Ele não retorna casas decimais. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, 1 vírgula e 1 zero. Tá? Ele retorna só uma casa decimais. Vamos supor que eu coloque aqui, ó,
4 zeros, ele retorna 4 casas decimais, tá? Eu vou deixar aqui com 2 zeros mesmo, tá? Vamos supor que eu não coloque esse separador aqui. Então, ó, ele não traz aqui o separador de casa de milhar, tá? Então, eu vou colocar aqui o ponto e o hashtags aqui, tá? Então, essa é a ideia aí de formatar números aí, tá? Se for em dólar, por exemplo, eu posso trazer só o símbolo do dólar, tá? Então, eu posso fazer aqui do jeito que eu preferir aqui, tá? Inclusive, ó, vamos pegar esse último aqui eu não quero o reais aqui na frente, eu quero que ele fale aqui no final, que seja reais. Vamos tentar colocar reais aqui para ver o que acontece, ó. Coloquei reais ali e deu erro, né? Por que isso? Porque aqui eu estou colocando o formato do número, e esse reais ele tem que ser dentro de mais umas aspas, tá? Então, como eu já tenho essas aspas aqui externa, tá? Para eu colocar aspas aqui no reais, eu tenho que colocar duas aspas, tá? Então, vou colocar duas aspas para abrir as aspas e duas aspas para fechar as aspas. E aí agora ele me retornou aqui, ó, 2.643 reais. Então, tá bom? Então, assim, eu consigo formatar números, datas aí do jeito que eu quiser. E até vamos para outra guia aqui que vai ter vários tipos de formatos aqui que a gente vai ver. Então nessa outra guia a gente vai ver muitos formatos aqui diferentes, tá? Eu vou explicar aqui cada um que eu tentei simular aqui, tá? Então aqui são alguns exemplos que eu trouxe, tá? Aqui são os formatos que a gente vai utilizar. E aqui a fórmula, né? Eu vou até escrever já essa primeira, né? Aqui que a gente vai fazer texto, eu vou sempre pegar esse valor e o formato eu vou sempre pegar esse formato. Beleza? E aí a gente já vai passando um por um aqui para ver. Esse primeiro, vamos supor que eu tenho uma tabela com metragens aqui, números que representam, aí, sei lá, X metros, nesse exemplo aqui, 15 metros, e eu quero colocar o Mzinho lá na frente para falar que eu estou falando de metros, tá? Então, o que eu faço? O formato que eu vou utilizar é esse cara aqui, 0.0, e aqui metros. Se eu colocar 13,5, por exemplo, você vê que ele não está retornando aqui casas decimais, tá? Por quê? Porque ele está só com o número de milhares. Então, se eu colocar 1000, você vê aqui, ó, o pontinho, ele retorna aqui milhares. Se eu colocar aqui, ó, vírgula 00, ele vai me retornar casas decimais. Então, se eu colocar agora 13,7, ele me retorna aqui, ó, 13,70. Então, se eu colocar aqui 15,752, ele vai arredondar só para duas casas decimais. Se eu colocar mais um zero, ele retorna 3 casas decimais. E aí a gente vai brincando, tá, com o número para colocar aí o número do jeito que a gente quiser. Se eu colocar agora 1002,592, ele vai retornar ó, tudo. Se eu colocar mais casas decimais aqui no meio, ele sempre vai arredondar aqui, só deixar 3 casas decimais. Beleza? E até inclusive, né, ó, vamos apagar isso daqui, deixar do jeito que estava aqui, sem casas decimais, só para simplificar aqui, colocar 15 metros, tá? Eu vou fazer de novo, só que agora fazendo a fórmula completa aqui, né, que é colocar aqui o valor, e aqui, por exemplo, o formato do texto, só que eu vou colocar na mão. A gente está utilizando aqui essa coluna aqui auxiliar, vamos supor que eu queira colocar na mão. Então, eu vou abrir as aspas, eu vou colocar aqui o 0.0, aí é o que eu acabei de fazer lá na outra, né, que é para abrir aspas dentro de aspas, eu tenho que colocar duas aspas, aí eu vou colocar o M, vou colocar duas aspas para fechar, e a última aspas é para fechar a aspas aqui, né, que eu abri aqui, ó. Tá, essa aspas que eu abri, eu vou fechar ela aqui no final, colocar o parênteses e tá feito aqui a nossa fórmula, beleza? Aqui é o mesmo exemplo, só que usando centímetro, tá? Então, para vocês verem que eu posso colocar aí o sufixo, né, ou o prefixo, que nem a gente viu lá no reais, né, do jeito que a gente quiser, tá? Aqui é uma ideia para a gente formatar aí números aí em milhares, então eu tenho, vamos supor, 15.000, e eu quero deixar aí, ó, 15k, tá? E aí eu posso simplesmente utilizar aqui o 0. E colocar o k, que ele vai me retornar aqui 15k. Aqui é uma ideia, vamos supor que eu tenho aqui 1,5 dias, tá? E eu quero formatar ele em horas. Um dia e meio, né? 1,5 dias é um dia e meio, são 36 horas. São 2.160 minutos e são 129.600 segundos, tá? Se eu quiser retornar isso daqui para 6 dias, são 144 horas, né? São 8.640 minutos e são aqui X segundos, tá? Então eu consigo formatar aqui dias para horas, para minutos, para segundos aqui bem facilmente, beleza? Esse próximo, vamos supor que eu tenho um número de série, eu sei que, sei lá, todos os meus números de séries aqui, eles têm 4 dígitos e eu recebi uma base que tá só o número, 75, por exemplo, mas eu sei que na verdade ele é o 0075, tá? Então, de novo, ó, só vou arrastar a fórmula aqui e a gente vê o que já retornou isso daqui, né? Então,
ele facilmente eu consigo colocar em número de série. Outro exemplo, vou até escrever a fórmula aqui por fora. Vamos supor que eu tenho um número de série aqui que tem 6 dígitos. Então, vou colocar 000, 000 e vou fechar aqui, ó, ele me retornou 000075. Jogou 75 lá para frente, completou aí os 6 dígitos aí que eu coloquei. Esse próximo exemplo é bem legal, tá? Vamos supor aqui que eu recebi uma base com o número de dias, eu quero retornar aqui se é um dia, 2 dias, 3 dias, só que tem o plural, né? Quando eu tenho 2, 3, 4, mais do que 1, né? Eu uso o plural, dias. Quando é 1, eu quero retornar só o dia, né? Você pode usar a fórmula C no Excel, tá? Ou você pode usar esse tipo de formatação aqui, texto, tá? Então, que eu tô daqui praticamente ele faz um C aqui dentro, tá? Então, aqui eu falo, se for igual a 1, eu vou retornar um número e retornar aqui esse cara aqui, dia. Se não, eu vou retornar um número e vou retornar aqui o dias, tá? Então, vamos testar, ó. E tá aqui, ó, 1 dia e 10 dias. Se eu trocar para 5, 5 dias. Se eu trocar aqui para 2, 2 dias. E tá aqui pronto. Aqui, por último, é o número de telefone. Então, suponho que eu recebi uma base aqui com os números de telefones. E eu sei que é tudo número brasileiro. Eu ponho o formatinho aqui do número brasileiro e ele retorna aqui, ó, separado aí com hífen. Se eu recebi a base com DDD, por exemplo, ele vai me retornar aqui, ó, com DDD separado. Vamos supor que a gente está trabalhando lá com números estrangeiros, nem sei exatamente o formato dos números estrangeiros. Vamos supor aqui que eu sei que tem números estrangeiros às vezes que tem esse formato, 555, 1784. E ele já retornou aqui, ó, 555, 1784 separado aqui pelo hífen. Então eu consigo retornar aí, né, formatar facilmente em números de telefones. É isso para esse vídeo, pessoal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força. Espero que você tenha aprendido a utilizar a fórmula texto, tá? Eu dei só uns exemplos aqui, como vocês viram, vocês podem transformar isso em qualquer outra coisa, sufixos, prefixos, mexer em números, datas, horas, minutos, você consegue fazer muita coisa, a fórmula texto é muito poderosa, tá? E se você gostou, se inscreve aí e até a próxima. Valeu!